Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Mulher. E no Carreira de Sucesso de hoje a gente vai bater um papo com a advogada Janaína Guilherme, sócia do Guilherme Soares Advogados, e que por ter um coração enorme não conseguiu ficar parada quando se deparou com clientes que estavam sofrendo sem sua medicação. Então hoje iremos mudar um pouquinho o nosso quadro e seja muito bem-vinda ao programa Mais Mulher. Bom, já que a gente introduziu, a gente vai falar sobre medicamentos, que é o direito à saúde. Existe algum tipo de lista com medicamentos cobertos pelo SUS? Sim, existe uma lista e ela é localizada no site do Ministério da Saúde. Né? Se bem que quando o paciente recebe a receita, geralmente o médico já o informa se esse medicamento está na lista do SUS ou não. Pode acontecer dos medicamentos estar na lista do SUS e mesmo assim estar em falta? Nesses casos, como é que o cidadão deve agir? Infelizmente pode acontecer o medicamento estar na lista e a pessoa ir até o posto e não conseguir acesso a esse medicamento. Existem dois caminhos, o administrativo e o judicial. O administrativo é procurar junto às secretarias de saúde do município, do estado, né, conseguir esse medicamento. E o judicial é procurar um advogado especialista e judicializar, ou seja, entrar na justiça contra um dos órgãos estatais para conseguir o medicamento. Há na lista do SUS algum medicamento de alto custo à disposição do cidadão para doenças graves como câncer ou doenças afins? Na verdade há, mas a experiência mostra que quando a pessoa precisa, geralmente ela chega lá e o medicamento está em falta, mas que há na lista, há alguns. E para que serve o registro da Anvisa? Esse registro na Anvisa é o ato em que se formaliza a autorização para que medicamento seja fornecido, distribuído no Brasil. É a verificação se o medicamento está dentro das normas da legislação sanitária e aí, estando, sai a autorização e aí o fabricante tem condição de distribuir e de vender o medicamento no país. Todo medicamento precisa de ter esse registro na Anvisa? Em tese, todo medicamento precisa de ter o registro na Anvisa, mas infelizmente alguns medicamentos demoram muito para conseguir esse registro. Quando o fornecedor, o fabricante ingressa com o procedimento administrativo para conseguir o registro na Anvisa, ele esbarra em entraves burocráticos, uma morosidade. Então, mas infelizmente, em tese, ainda se espera que todo medicamento bom, eficaz, tenha registro na Anvisa. Mas por que mesmo assim o médico ele prescreve o medicamento sem o registro na Anvisa? Porque muitas vezes o paciente ele chegou num patamar do tratamento que os medicamentos que têm registro na Anvisa não funcionam mais. E existem medicamentos muito superiores aos utilizados no Brasil. Que ainda em alguns casos, em algumas doenças. Por exemplo, mieloma múltiplo, que é considerado uma doença rara. E em função disso, o médico ele tem que seguir um protocolo, ele vai tentar tudo até chegar naquele ponto. Ele prescreve, já informando, pelo menos em todos os casos que nós temos no escritório, já informando o paciente de que aquele medicamento que ele está prescrevendo, infelizmente, não tem registro na Anvisa e que ele vai ter que procurar um advogado para poder correr atrás de conseguir o fornecimento do medicamento. Então, quando não tem o registro, o que se deve fazer é procurar um advogado especialista. Sim, o mais rápido possível. E não tem mais a questão administrativa nesse caso? Não, caso? quando não tem o registro, tem que procurar. Mas me parece que recentemente o STJ, ele dificultou a vida de quem necessita do medicamento de alto custo. Como é que foi isso? Então, para o medicamento de alto custo com registro na Anvisa, a pessoa, ao procurar o advogado, o profissional vai ter que conseguir preencher alguns requisitos. Quando o medicamento tem registro na Anvisa, o advogado precisa comprovar este registro, ele precisa demonstrar que a pessoa não tem condições de comprar o medicamento, ele precisa demonstrar que não existe no SUS um medicamento similar. Com esses requisitos preenchidos, ele vai ter condição de conseguir uma liminar na justiça. Mas, no Brasil, a justiça não é obrigada a mandar fornecer um medicamento que não tenha registro na Anvisa hoje, a partir dessa decisão mais ou menos recente do STJ.
Mas no caso de algumas doenças que são consideradas raras ou super raras, né, mesmo sem o registro na Anvisa, a justiça concede. Por quê? Porque essas doenças, elas são tratadas com medicamentos que são chamados de medicamentos órfãos. São aqueles medicamentos que vão ser utilizados somente para aquela doença. E como são doenças raras, são poucas pessoas que utilizam. Nesses casos, os fabricantes não costumam pleitear o registro da Anvisa. Entendi. E aí a justiça libera nesses casos. Então são casos específicos que vai ser a liberação do alto custo. Porque, Sim, como você falou, o médico já fez todos os procedimentos e talvez aquele seja o único que salve ele de algo mais grave, né? De intensificar a doença e etc. E nesses casos em que não tem registro na Anvisa, tem um pormenor que é muito importante. Não nos casos das doenças raras, no caso das doenças raras, mas o advogado precisa demonstrar, isso é uma coisa mais complicada, que não há registro, mas há uma tentativa de registro. Porque muitas vezes o fabricante ele esbarra na burocracia, na morosidade, e o paciente não tem culpa disso, ele não pode esperar. Imagina você com câncer, por exemplo, no seu pulmão. Você pode esperar que 2, 3 anos até que a Anvisa resolva autorizar? Não pode. Então, nesses casos, é importante comprovar que houve um pedido de registro junto à Anvisa e aí sim tentar eliminar. Bom, como o nosso quadro é Carreira de Sucesso e a gente tem algumas perguntinhas que são de praxe e que hoje a gente fugiu totalmente do nosso quadro, eu vou te fazer 2 perguntinhas especiais, que é: o que é sucesso para você? Sucesso para mim é ser contratada para um determinado objetivo, para uma determinada missão e alcançar o meu objetivo, né? Por exemplo, no direito à saúde, que a gente lá no escritório a gente atua em outras áreas, mas também no direito à saúde, né? Conseguir um medicamento para uma pessoa que está com câncer e aí, em função disso, ela conseguir viver mais 2, 3 anos, 4 anos com qualidade de vida em função de um medicamento bom, né? Isso para mim é sucesso. O resto é consequência. E muito obrigada pela entrevista e eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas para se inspirarem na sua carreira de sucesso. Para quem escolher a carreira da advocacia, tem 2 requisitos fundamentais. O primeiro deles é conseguir passar segurança para o seu cliente. É ele sentar na sua frente e sentir que você sabe do que você está falando e que você vai conseguir resolver o problema dele. Ou pelo menos, talvez você não consiga, afinal de contas, você não é Deus. Que você vai fazer de tudo que for possível para conseguir. E o segundo é se solidarizar. O cliente precisa olhar nos seus olhos e sentir que você está comprando a briga dele, que você vai fazer de tudo para que realmente o objetivo seja alcançado. Ou né? pelo menos chegue nos termos. Você vai agir como né? se a briga fosse sua, não só dele. E hoje a gente vai ficando por aqui no Carreira de Sucesso. Até o próximo programa.